might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala pessoal, professor Caju aqui. Vamos para mais uma resolução da UniRV. E ela diz o seguinte: os capacitores são empregados nos mais variados circuitos elétricos e desempenham sempre um papel muito importante, que é o de armazenar cargas elétricas para depois descarregá-las em um determinado momento específico. Como exemplos, podemos citar o flash de uma máquina fotográfica e um desfibrilador usado em carros de socorro ou em hospitais. Abaixo temos a imagem de 3 capacitores diferentes. Sobre esses dispositivos e os circuitos formados por eles, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Aí você vê a imagem de um capacitor cerâmico, um capacitor de poliéster e um capacitor eletrolítico. Letra A diz o seguinte: a capacidade de um capacitor a armazenar carga depende de sua capacitância, que é a propriedade que relaciona a quantidade de carga em função da tensão aplicada. Ok. Lembrando rapidamente, um capacitor de placas paralelas, que é o mais comum, o que ele é? Ele armazena carga. Você coloca uma diferença de potencial nos terminais dele, um U, e dependendo da capacitância dele, com essa DDP, ele acumula mais ou menos cargas em suas placas. Então, esse é o esquema básico de um capacitor. Todo capacitor vai ter um lugar para ficarem as cargas positivas, um outro para ficarem as cargas negativas, e entre esses dois, que é o mais importante para essa questão, vai ter algo aqui no meio, entre as duas placas, que é chamado de dielétrico, que é o material que impede que essas cargas troquem de lugar e fiquem cada um nos seus lugares, para não passar de uma placa para outra, para manter ela assim. Tá? Então, quando ele diz que a capacidade do capacitor armazenar... E qual é a fórmula da capacitância? Uma das fórmulas da capacitância. Q sobre U. Para cada tensão que eu ponho, e para uma determinada capacitância, né, vamos isolar aqui o Q, fica C vezes U. Supondo uma determinada capacitância, quanto maior a DDP que eu coloco, mais carga ele armazena, são diretamente proporcionais para uma mesma capacitância, carga e tensão. Então, quando ele diz, na letra A, que a capacidade de um capacitor armazenar carga depende de sua capacitância, é verdade. Se a capacitância é maior, para uma mesma tensão, armazena mais carga. Se é menor, armazena menos carga. Que a propriedade, e capacitância é a propriedade que relaciona a quantidade de carga em função da tensão aplicada. Tá certo. Perfeito. Verdade. E o que o item B afirma? Ele afirma o seguinte: a capacitância de um capacitor cerâmico é igual a de um capacitor eletrolítico. Para essa questão, para esse item, você precisa saber uma outra fórmula para a capacitância. Uma fórmula que dá a capacitância em função de suas propriedades físicas. O epsilon é chamado de permissividade do meio, que está diretamente ligado ao dielétrico, tá? Que é o que fica aqui no meio, que é o material que se coloca entre as placas, entre o local onde estão armazenadas as cargas positivas e as cargas negativas. O A é a área dessas placas, ou da região onde ficam armazenadas as cargas. E o D é a distância entre essas placas. Ok? Então, quando ele fala que a capacitância de um capacitor cerâmico é igual a de um capacitor eletrolítico,
Não é verdade. Por quê? O capacitor cerâmico usa como dielétrico cerâmica, que tem uma certa permissividade própria dela, né, por ser um material cerâmico. E o eletrolítico usa como dielétrico um óxido, que já vai ter outro valor de permissividade. Então, não pode-se afirmar que necessariamente eles têm a mesma capacitância, porque já de cara o epsilon de cada um varia. Então, a B é falso. E o que o item C nos diz? O formato do capacitor eletrolítico e do capacitor de poliéster não interfere em sua capacitância? De novo, a mesma fórmula. Ele falou que o formato não interfere em sua capacitância, mas a área tem a ver com o formato. E tem formatos diferentes, a área onde ficam armazenadas as placas são diferentes. A distância onde ficam armazenadas as cargas são diferentes de um capacitor eletrolítico e de um capacitor de poliéster. Você vê nas imagens que eles têm formatos diferentes. Portanto, o formato do capacitor interfere na capacitância. Então, ele falou que não interfere. Então, essa afirmação dele é falsa, porque interfere. E o que o item D nos diz? O material dielétrico que constitui o capacitor é determinante para a sua capacitância. É exatamente o que vimos no item B, né? É epsilon vezes A sobre D, para decorar mesmo. O material dielétrico está diretamente ligado ao epsilon, a permissividade do meio entre as placas. Então, o material dielétrico que constitui o capacitor é determinante para a sua capacitância. Então, aqui é verdade. Então, essa questão ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certo? Capacitor é um assunto que cai bastante na UNRV, tanto nessa parte de análise de fórmulas, análise de formato, que até não cai muito em outros vestibulares, mas na UNRV cai, e associação também de capacitores e resistores. Tenha na ponta da língua porque tem boas chances de cair, ok? É isso aí e até a próxima resolução.